Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Chico Responde Podcast. Olá a todos. Hoje, na nossa série especial Pinga Fogo, a gente vai mergulhar num tema, como posso dizer, um tema que coloca a gente para pensar. É mesmo. É sobre como o risco de guerras pode ser uma ameaça real ao progresso da humanidade. E vamos abordar isso sob a ótica, digamos, espiritual, com a sabedoria, claro, de Chico Xavier e Emmanuel. Pode até parecer inicialmente um pouco contraditório, mas será que, em meio a todo o caos das guerras, existe de fato uma evolução espiritual acontecendo? É uma pergunta intrigante. É, né? Para a gente tentar desvendar esse mistério, vamos nos aprofundar nas obras de Emmanuel, A Caminho da Luz, O Consolador e, obviamente, nas respostas de Chico Xavier nos programas Pinga Fogo. Que legal. Acho que vai ser bem interessante analisar isso. É intrigante como Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele coloca essa aparente contradição, né? Sim. De um lado, a gente vê a humanidade avançando a passos assim, largos em ciência e tecnologia. E do outro, se envolvendo em guerras devastadoras. Como é que você vê essa relação? É como se a gente estivesse dando, sei lá, 2 passos para frente e aí um salto gigante para trás. É tipo isso. Emmanuel usa uma imagem forte em A Caminho da Luz. Ele fala, abre aspas, uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Fecha aspas. Ele está falando só de armas. Ou será que essa nuvem de fumo pode representar algo mais, algo além? Excelente ponto. Acho que Emmanuel vai além das armas físicas, sabe? Para ele, essa nuvem de fumo, ela simboliza a nossa imaturidade espiritual enquanto humanidade. Entendi. A gente até domina a tecnologia, mas ainda não aprendemos a usar essa força toda com sabedoria, com moral. E é aí que mora o perigo. Sem essa, digamos, bússola moral, todo o nosso progresso pode se voltar contra nós mesmos. É como se o nosso lado tecnológico estivesse correndo na frente do nosso desenvolvimento moral. Exatamente. E essa diferença causa um desequilíbrio enorme. Isso é um desequilíbrio. Mas o que exatamente caracteriza essa imaturidade espiritual que você mencionou? Essa que leva aos conflitos. Olha, Emmanuel, ele destaca alguns pontos, né? O egoísmo, a busca desenfreada pelo poder, a falta de empatia pelo próximo. É como se a gente estivesse preso num ciclo de orgulho e vingança. Incapazes de perdoar, de construir pontes de paz. E para ele, a guerra ela é a consequência mais drástica dessa imaturidade. Faz sentido. Mas se a guerra é de fato fruto dessa imaturidade, como ela pode ser, ao mesmo tempo, uma oportunidade de crescimento espiritual? Como Emmanuel também sugere, né? É aí que entra a visão profunda do Emmanuel. Ele não romantiza a guerra, mas ele enxerga nela um potential transformador. E o Consolador, ele diz, abre aspas, os períodos de guerra são reflexo da luta entre as forças do bem e do mal. Contudo, ao final de cada ciclo de conflitos, mesmo com sofrimentos extremos, o progresso se faz inevitável. Fecha aspas. Ou seja, a guerra nos coloca frente a frente com nossa própria sombra, com nossa capacidade pro bem e pro mal. É no sofrimento extremo que a gente é forçado a confrontar os nossos valores, rever as nossas prioridades e buscar um sentido maior para a vida. E faz pensar naquela frase, né? É na dor que a gente cresce. Mas me diga uma coisa, essa ideia de que a guerra impulsiona a evolução espiritual, ela não soa um tanto cruel, como se o sofrimento fosse necessário para o nosso aprendizado. O Emmanuel, ele não diz que o sofrimento é desejável, mas que ele faz parte da nossa jornada evolutiva. A questão é como vamos lidar com essa dor. Vamos nos deixar consumir pelo ódio, pela violência, perpetuando o ciclo de sofrimento. Ou vamos buscar a compaixão, a reconciliação, transformando a dor em aprendizado. A escolha, no fim das contas, é nossa. Compreendo. E nesse contexto de guerra e progresso, onde se encaixam as previsões de Chico Xavier, ele também abordou esse tema nos programas Pinga Fogo, né? Sim. Abordou sim, de forma bem marcante no Pinga Fogo. Fez uma previsão ousada até. Ele disse que, se a humanidade conseguisse evitar uma grande guerra por 50 anos, alcançaríamos um progresso científico extraordinário. Nossa. Inclusive chegando à Lua. Caramba. Ele disse, abre aspas, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, nós poderemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Fecha aspas. Ele ligou diretamente o progresso científico à paz mundial. Que interessante.
Mas será que essa previsão ela era baseada em avanços tecnológicos específicos da época? Ou numa crença mais ampla no potencial humano? Acredito que seja uma combinação dos dois. Chico, inspirado por Emmanuel, ele via a ciência e a espiritualidade como forças complementares. Naquela época, a corrida espacial estava a todo vapor. Então, a Lua era símbolo máximo do progresso científico. Faz sentido. Mas a mensagem do Chico, ela ia além da conquista espacial. Era um chamado para a gente direcionar nossa inteligência, nossa energia para a construção de um futuro de paz, em vez de investir em armas e conflitos. E como essa previsão ressoa hoje? Considerando todo o avanço científico que a gente teve e o cenário geopolítico atual, será que a gente ainda tem 50 anos para evitar uma grande guerra e garantir um futuro de progresso? Olha, a mensagem do Chico continua mais relevante do que nunca. Apesar da gente ter conquistado a Lua, né, e feito avanços incríveis em diversas áreas, a gente ainda enfrenta o risco de conflitos globais. É verdade. A tecnologia evoluiu, as armas se tornaram mais poderosas e a polarização ideológica, ela se intensificou. Sem dúvida. A questão é, será que a gente aprendeu com os erros do passado? Será que a gente conseguiu evoluir espiritualmente para usar o conhecimento a favor da paz e do bem-estar coletivo? Boa pergunta. É uma pergunta que nos convida a uma profunda reflexão. Mas se a chave para evitar guerras, ela está na evolução espiritual, como a gente individualmente pode contribuir para esse processo? Como podemos evangelizar as consciências, como o Chico costumava dizer? O Chico, inspirado nos ensinamentos de Jesus, ele defendia a evangelização das consciências como um processo de transformação interior, de despertar para o amor ao próximo, para a prática da caridade. Não se trata de converter as pessoas a uma religião específica, tá? Entendi. Mas de despertar em cada um o que há de melhor. A compaixão, a solidariedade, o respeito. Sim. E o desejo de construir um mundo mais justo, mais fraterno. Entendi. Então, evangelizar as consciências seria semear a paz dentro da gente e, a partir daí, irradiar ela para o mundo ao nosso redor. Isso. Mas, na prática, como a gente pode fazer isso no dia a dia? Que atitudes concretas a gente pode cultivar? Eu acho que o primeiro passo é olhar para dentro, sabe? Olhar para dentro da gente e identificar os sentimentos, os pensamentos que nos afastam da paz. Quais, por exemplo? O egoísmo, a raiva, o preconceito, a intolerância. A partir dessa autoanálise, a gente pode buscar cultivar virtudes. Sim. Virtudes como a paciência, a tolerância, a gentileza, o perdão. Esses pequenos gestos praticados no dia a dia podem até parecer insignificantes, sabe? Mas eles têm o poder de transformar o nosso entorno e, quem sabe, inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. É verdade, a mudança começa em cada um de nós. Mas como lidar com as injustiças, com a violência que a gente vê no mundo, sem se deixar contaminar pelo ódio e pelo desespero? Como manter a esperança num futuro de paz, diante de tantas guerras, tantos conflitos que a gente presencia? O Chico, ele nos lembra que a Terra ela está em processo de transição, de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ele via as guerras como um sinal de resistência a essa transição. Entendi. Mas acreditava que o poder do Evangelho, aplicado à vida em sociedade, seria um motor para um futuro de paz. No Pinga Fogo 2, ele afirmou, abre aspas, a Terra está em processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse avanço depende da superação de velhos conflitos com uma transformação coletiva para o bem. Fecha aspas. É um processo, né? Uma transição. Essa visão de um planeta em transformação é realmente inspiradora. Sim. Mas o que caracteriza cada fase dessa transição? Como saber se a gente está caminhando para esse mundo de regeneração? E qual é o nosso papel nesse processo todo? O Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele descreve o mundo de provas e expiações como um período marcado por conflitos, desigualdades, sofrimento, onde a humanidade ainda está aprendendo, né, a lidar com as suas próprias imperfeições. Já o mundo de regeneração seria um estágio mais evoluído, onde a paz, a justiça, a fraternidade prevaleceriam. A transição entre essas fases, ela não é um evento tipo repentino, mas um processo gradual de transformação individual e coletiva. Então, para a gente alcançar esse mundo de regeneração, a gente precisa superar os velhos conflitos, como o Chico mencionou. Mas como fazer isso num mundo tão dividido? Com tantos interesses divergentes, ideologias polarizadas. O Chico acreditava que a chave está na educação, na difusão do conhecimento e na prática da caridade. Ele defendia que o conhecimento aliado ao moral, ao amor ao próximo, seria
a base para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Para ele, a educação não se limita ao ensino formal, tá? Entendi. Mas abrange a formação do caráter, o desenvolvimento da compaixão e o cultivo de valores éticos e morais. É como se a educação fosse a ferramenta para a gente lapidar o nosso interior, né? Para despertar para uma consciência mais ampla, para a responsabilidade que a gente tem uns com os outros e com o planeta. Mas como garantir que esse conhecimento ele seja usado pro bem. E não para alimentar ainda mais os conflitos. Aí entra a importância da moral, né? E da ética. O Chico sempre enfatizou que o conhecimento sem amor, sem compaixão, pode se tornar uma arma perigosa. Verdade. Ele nos convida a usar a inteligência a favor da paz, da justiça social e do bem-estar de todos os seres. E nesse sentido, a evangelização das consciências é fundamental, porque ela nos leva a questionar os nossos próprios valores, a rever os nossos comportamentos e a buscar viver de acordo com princípios éticos e morais elevados. É o chamado para a gente alinhar o nosso intelecto com o nosso coração. Isso. Para que o conhecimento seja guiado pela compaixão, pelo desejo de construir um mundo melhor. Mas, diante de tantas notícias negativas, de guerras, tragédias, como manter a esperança e a fé num futuro de paz. O Chico mesmo, diante das dificuldades, ele sempre manteve uma postura otimista, confiante na capacidade de transformação da humanidade. Ele acreditava que a superação das guerras, a construção de um mundo de paz, dependem de uma mudança de atitude, de uma transformação interior que começa, como a gente já falou, em cada um de nós. E ele nos deixou um legado, né? De amor, de esperança, de fé na capacidade humana de superar os desafios e construir um futuro mais luminoso. Que legado, inspirador. Mas, na prática, como a gente pode cultivar essa esperança no dia a dia, em meio aos desafios, às incertezas que a gente enfrenta? Acho que a chave está em focar no que a gente pode controlar. As nossas ações, os nossos pensamentos, nossas escolhas. A gente pode escolher a gentileza em vez da grosseria, o diálogo em vez do confronto, a solidariedade em vez da indiferença. A gente pode buscar o conhecimento, cultivar a compaixão e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Cada pequeno gesto de amor, por menor que seja, ele contribui para a construção de um futuro mais pacífico e fraterno. É verdade, a mudança começa em cada um de nós, em cada ato de amor, em cada escolha consciente que a gente faz. E assim, como sementes de paz plantadas no solo fértil da esperança, a gente pode contribuir para a construção de um mundo onde a guerra seja apenas uma lembrança distante e a paz reine em todos os corações. É isso aí, pessoal. Esperamos que esse mergulho nos ensinamentos de Chico Xavier e Emmanuel tenha inspirado vocês a construir um futuro mais pacífico. Mais fraterno. Para todos. E lembre-se, a mudança começa em cada um de nós. Até a próxima. Até. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos, no WhatsApp agora?